louvor, em nome de Jesus. A palavra que iremos ler hoje é muito edificante para mim. Eu lendo qualquer carta do Novo Testamento, qualquer livro do Velho Testamento, eu sempre vou nessa palavra. E semanas atrás eu vi a irmã Karina lendo essa palavra. Foi muito edificante para mim, que eu sempre leio. E vou trazer para os irmãos hoje, a gente navegar um pouquinho mais. Tem 1 Crônicas 29, 10. 1 Crônicas 29, 10. Vou ler pela Bíblia, a versão de vocês deve estar diferente, mas vocês têm que acompanhar em nome de Jesus. 1 Crônicas 29, 10. Diz: amém ou misericórdia? Amém, amém, né? Tem que ser amém. E assim diz 1 Crônicas 29, 10. Oração de louvor de Davi. Então Davi louvou o Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus de nosso antepassado Israel, louvado sejas para sempre. Ó Senhor, a Ti pertence a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é Teu, Senhor. Eis é o meu rei. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vem somente de Ti, pois Tu governas sobre tudo. Poder e força estão em Tuas mãos, e cabe a Ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graça e louvamos o Teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudesse Te dar alguma coisa? Tudo que temos vem de Ti. E temos apenas o que primeiro de Ti recebemos. Somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como sombras, passam rápido sem deixar vestígio. Dito por Davi, a gente sabe que Davi foi um grande adorador do Senhor, adoradorzinho. Somos nós, né? Todos nós somos meio que exemplos de Davi. E é muito bom, para mim é muito gratificante isso todos os dias. É uma verdadeira exaltação ao Senhor, um verdadeiro reconhecimento ao nosso Deus que é poderoso. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos, Senhor, nesse culto maravilhoso, onde pleno, Senhor, de te exaltar, de te reconhecer que o Senhor pode fazer nossas vidas, Pai. E saber que sem a tua presença não somos nada, Pai. Louvado seja a tua honra, a tua glória, em nome de Jesus, que tudo seja para ti exaltar. Em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos para todo sempre. Amém. Graças a Pai, irmãos. Noite de adoração ao Senhor, noite de exaltação ao Senhor. Noite chuvosa, noite friazinha, mas tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Tudo que tem, porque sempre é um motivo, igual o Júnior leu aqui, sempre é um motivo de gratidão a esse Deus, gratidão a esse Deus que promove, esse Deus que está sempre colocando a sua mão sobre nós. E a gente vai louvar o Senhor e adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Glória a Ti, Senhor. Pai de Deus.
Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, defumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, defumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como lugar de honra. Ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos e ao partir do pão, nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. A sombra da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, defumamos ela toda, nós preparamos a mesa, nós arrumamos a casa, defumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no lugar de honra. Pai, graças te damos, Pai. Aleluia. Aleluia. Tá mais baixo. Lamparina
Maravilhoso sentir essa presença. Amém? Esse dia chuvoso, dia de friozinho, mas sentir esse calor aqui, né? Essa atmosfera maravilhosa do Espírito Santo de Deus. E eu trouxe uma palavra, uma breve palavra, né? Apenas um versículo, mas de uma grandeza, de uma promessa, de uma coisa assim tão maravilhosa, de um presente. Ontem lá naquela vigília abençoada, né, foi falado muito sobre um presente dado por Deus, né, que é o dom que cada um, né, que Deus deu a cada um tem um dom, um presente dado por Deus. E a gente descobriu ali que esse presente não é pra gente, esse presente é para o outro. Olha que coisa maravilhosa. Esse presente foi dado para te ensinar a servir, a trabalhar, a confiar. Aí a palavra encontra-se em Lucas 24, o versículo 49. Ele diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai.
Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Existia uma ordem aqui. Aquele povo ali, né? Aquele povo de Deus, aquelas pessoas que receberam esse presente, elas tinham uma ordem vinda do alto. Sabe, que Jesus deixou. Olha, não fica triste não. Vai pra lá e fica. Vai pra lá e fica. E isso, pastor, me chamou muita atenção essa palavra, porque ontem ali, diante daquelas pessoas ali naquela quadra de escola, reunidas ali, em meio a uma tremenda de uma chuva, estava chovendo muito, irmãos. Tinha uma hora que ela dava uma cessada, né? E até chegarmos ali naquele local em Austin, quem conhece Austin, um local maravilhoso, né? Mas é bem no meio da natureza mesmo. Estava comentando com o nosso amigo ali, meu irmão Júnior. Eu falei, Júnior, é como se fosse uma fazenda. A gente ali estava cercado de morro, sabe, muita árvore. E eu acho que nesses lugares o frio aumenta, intensifica o frio, irmãos. E a gente chegou ali naquele local, mais ou menos era umas 3 horas da manhã, e o termômetro estava batendo 16 graus. 16 graus. E aquele povo ali, sabe, naquele calor, a ponto de ter pessoas que tiraram até o casaco, irmão. Porque estava sentindo calor e falou que não sentiu frio, né, todo dia. Amém. Né, pastor? Aí, ó, o nosso pastor também, ele falou que não sentiu, ó, Beta suando. Mas o que explica isso? O que explica esse povo ali, esperando, ficar em Jerusalém, não sai. Não sai. Porque tinha uma promessa, tinha uma confiança. E é de confiança que eu venho falar hoje aqui com os meus irmãos. O Júnior abriu o nosso culto aqui com uma palavra abençoada, e que Davi, ele relata ali que nada vem dele, que nada é dele. Davi mostra assim, olha, eu confio em ti, eu só confio em ti. E é dessa forma, irmãos. A gente só fica ali em Jerusalém até que do alto venha a promessa se você confia. A gente só fica 3 horas da manhã, 16 graus, sentindo que está um calor de 38, se confia. Aleluia. Então é isso, é essa diferença. E é isso que a gente precisa levar para esse mundo. Eu estava falando com o Luzia ali, mais cedo, eu falei assim, Lu, por isso que esse povo, esse pessoal lá de fora fala que o crente é tudo louco, né? Tudo doido. Porque em meio às minhas orações, lá no meio da vigília, no correr das horas, eu falei assim, Senhor, esquenta a minha cabeça. Eu estava pedindo para esquentar a minha cabeça. Porque minha cabeça estava fria, mas eu estava frio, né? Aí quem escuta fala assim, rapaz, a gente está pedindo para aliviar a cabeça quente. Ninguém quer ter cabeça quente, né? E a Luciana está pedindo uma cabeça quente. Mas é isso aí, entendeu? A gente brinca, né? A gente faz às vezes esses comparativos, mas a nossa confiança não está em carros, a nossa confiança não está no dinheiro que temos lá na conta, na poupança, nos investimentos, não está no trabalho. Sabe por quê, irmãos? Se a nossa confiança estiver ali cercada nessas coisas que passam, você não fica em Jerusalém até que do alto venha. Você vai embora. Você não fica. Você não vem numa noite chuvosa dessa adorar esse Deus maravilhoso e sentir essa atmosfera. Então é essa palavra que eu trago para os meus irmãos. Assim como ela falou no meu coração, eu tenho certeza que falará o coração dos irmãos também. Vamos ficar. Existe uma promessa. Amém, igreja? Vamos ficar, porque até que do alto sejais revestidos de poder, aleluia. E diante disso, dessa confiança, dessa certeza que o nosso Deus é conosco, mesmo diante de tantas dificuldades, de dias difíceis, nós vamos ofertar
Vamos ofertar com alegria. Vamos dizer, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pelo trabalho. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem proporcionado. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada, Pai querido, por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui ofertando para a Tua casa. Senhor, porque se estamos aqui, Pai, é porque o Senhor nos permite, o Senhor nos dá força, o Senhor nos levanta de manhã para o nosso trabalho, porque se não for assim, Deus, a gente não levanta, não é pelo nosso braço, mas é o Senhor que nos fortalece, Pai. Tudo que temos é Teu, Senhor. Por isso, Pai querido, Pai amado, abençoa, Senhor, os Teus filhos que vão ofertar. Abençoa, grande Deus, os celeiros, Pai. Abençoa a vida financeira de cada um. Pai querido, segura firme nas mãos da Tua igreja, Pai, porque a Tua igreja segue caminhando, mesmo em dias difíceis, Pai. O Teu povo segue caminhando, porque é em Ti que confiamos, Deus. Muito obrigada, Pai, por tudo, Senhor. Desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, porque esse Deus está aqui representado pelo Espírito Santo vivo. Ele vive, ele ressuscitou o terceiro dia. Amor.
sua dor, a morte até pensou Deus estava derrotado, mas ela se enganou. Um dia se passou, 2 dias se esperou, mas ao terceiro dia o rei ressuscitou. Maria, por que chora? Não estou por aqui, não estou entre mortos, a morte eu venci. conhecer Jesus.
quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo milhares e milhares. Meu amado é o mais belo milhares e Irmãos, último dia do tema é a Igreja de Cristo. E o tema de hoje, o título de hoje é Ordens são ordens. Ordens são ordens. A gente vai estar conversando, vai estar ouvindo aquilo que Deus quer falar nos nossos corações. E eu vou pedir que vocês abram as suas Bíblias em Lucas 22, 19 e 20. É um texto super conhecido. Pelo menos 2 ou 3 vezes por ano você lê esse texto. Lucas 22, 19 e 20. Pelo menos umas 2 vezes no ano, quando você lê, a gente lê e analisa esse texto. Se não é em Lucas, é em outro no Evangelho, mas fala sobre esse texto. Tá? E ele diz assim, Lucas 22, 19 e 20. E ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, façais isso em memória de mim. Semelhantemente também o cálice, depois da ceia, disse: este é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Aleluia. Senhor Deus Pai, venho te pedir que o Senhor venha falar em nossos corações, Pai. Venha derramar, Senhor Deus Pai, o teu poder. Aquilo que foi colocado no meu coração, aquilo que o Senhor colocou e depositou no meu coração, que eu consiga transmitir para a sua igreja, Pai. Que a sua igreja possa sair daqui numa noite de transformação, numa noite de despertamento, Pai, numa noite que a gente está aqui para adorar ao Senhor e obedecer às suas ordens, Pai. E eu te agradeço porque o Senhor nos ordena, e eu venho te pedir que a gente tenha consciência em obedecer às suas ordens, Pai. E eu venho te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar. Esse tema fala sobre ordens. Ordens são ordens. Quando é ordem, quando você recebe uma ordem, existe algo que, pelo menos dos mais antigos, fala, né? Quando o pai dá uma ordem, obedeça sem questionar.
Quando você tem um pouco mais de intimidade, você pode até chegar para ele e falar assim, poxa, por que você me deu essa ordem e tal? Por que você falou isso? Né? Me deu essa incumbência de ser feito, essa incumbência de ser colocado. E a gente pode pensar nisso, porque aqui você pode falar assim, Sérgio, por que você está falando sobre Santa Ceia? Falando sobre Santa Ceia referente a essa ordem que ele manda. É porque, irmão, dentro desse texto, dentro da Santa Ceia, ela é uma representatividade daquilo que a gente tem que ser como crente. A gente tem que ser como cristão. A gente normalmente faz de 2, 3, aqui às vezes até 4 vezes no ano uma Santa Ceia, mas o correto é o crente, é o cristão, ele obedecer essa ordem todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. E existem algumas coisas, e é uma ordem bem simples. Olha como é que é uma ordem simples. Aqui esse texto ele é dividido em 2 partes. Né? É dividido em 2 partes do capítulo. Existe a parte da ceia, aí no outro evangelho tem a parte do lava-pés. No outro evangelho tem a parte que fala sobre lavar os pés, que é o evangelho de João 13, 14, 15. Vamos ler lá, o evangelho de João 13, 14, 15. Ele fala direto, é mais uma ordem direta que ele vem colocando. João 13, 14, 15. Vamos? Pode ler? Alguém pode ler? Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, passai vós também. Amém. Existem 2 ordens aqui. A primeira ordem que ele fala, que é a do pão e o vinho, né? Que é a primeira ordem. A segunda ordem, ele fala sobre lavar os pés. São 2 coisas simples. É uma lavar e a outra comer. É bem simples aquilo que Jesus quer falar pra gente. Mas é aquele simples que é profundo. É um simples profundo. Né? Foi uma ordem direta. Ele chegou e colocou diretamente pra gente. Ele colocou algo simples com um significado muito grande em cima. Porque no texto aqui de João, a gente vê e fala assim, ele já começa com o texto falando assim, vós me chama de mestre e o Senhor. Ele já começa assim, se vocês me chamam de mestre e o Senhor, já começa a colocar profundidade nisso, no texto. Se vocês me chamam de mestre e o Senhor, dizem bem, eu sou o mestre e o Senhor. Dizem bem, eu sou o mestre e o Senhor. Porque eu sou, aí ele diz no 14, se então eu sou o Senhor, o mestre, vos lave os pés, vos deves também lavar os pés uns dos outros. Ele diz o seguinte, se eu sou o mestre, se eu sou o Senhor, se eu sou o Senhor de vocês, existe uma ordem para ser colocada. Existe uma ordem para ser depositada para a gente. Se eu não sou o Senhor de vocês, se eu não sou o mestre de vocês, então essa ordem não vai fazer sentido para você. É isso que ele está falando. Você diz bem que eu sou o Senhor de vocês. Vocês colocam bem que eu sou o Senhor de vocês. Então faça isso. Faça isso sem questionamento. Vá e lave os pés um dos outros. Simples, né? Beleza, Senhor. É para lavar os pés uns dos outros. Vamos sentar e começar a lavar o pé um dos outros. Não é tão simples assim. É aquela ordem simples com profundidade. Existe uma profundidade espiritual muito grande quando a gente faz esse ato
do lavar os pés? Foi um ato. Você chegar ali na Santa Ceia, que era ali, naquele momento, e você lavar os pés. Para os judeus, era normal, era um costume. Era um costume você chegar na casa de alguém, você vindo da rua, a gente não tem um tapetinho lá na casa, quando a gente chega na casa de alguém, fala assim, a gente limpa o pé e fala assim, dá licença, tá, tô entrando, tal, aí vai. O judeu, o que acontecia? Não tinha tapetinho. A pessoa chegava lá, tinha uma bacia, um escravo, né, um servo, ali preparado, você sentava no lugar, ele vinha com aquela bacia, lavava os pés, aí a partir dali você poderia entrar na casa daquela pessoa. E na hora de comer, lavava-se às vezes as mãos e conseguia entrar ali para fazer aqui. Mas era algo que era feito pelos servos. Por isso que ele enfatiza assim, diz bem que eu sou o mestre. Diz bem que eu sou o dono da casa. Se eu sou o dono da casa, se eu sou o maior aqui, e eu tenho a humildade suficiente de servir a vocês, está servindo a vocês, então o que é o mínimo que vocês têm que fazer é servir uns aos outros. Isso é uma ordem direta, irmão. Se você não serve para a outra pessoa, se você é só uma pessoa que consome, você não é servo desse mestre. Você é servo de qualquer outro mestre, menos desse mestre, porque é uma ordem exata, uma ordem imperativa, uma ordem colocada, uma ordem que é indiscutível. Precisamos servir uns aos outros. Precisamos estar aqui para um ajudar aos outros. E isso é independente. A Santa Ceia é só um símbolo daquilo que a gente já faz todos os dias. Porque se você vem aqui só para lavar os seus pés, ou lavar os pés uns dos outros, mas durante a tua vida, a sua caminhada, você não tem essa capacidade, e não tem essa humildade, de você se curvar, de você se diminuir, de você se colocar numa posição menor, para ajudar o outro, para compartilhar com o outro, ali só é apenas um ato de você entrar na casa. Não de você entrar como amigo do mestre, amigo do dono da casa. Você vai ser só uma pessoa a mais que vai estar entrando na casa e não vai estar... Você não é considerado um servo. Você não é considerado um deles. Porque se você não faz isso, você só está fazendo uma cerimônia e teu coração não está colocado mediante a isso. É algo simples, é uma ordem simples. É imperativa, é algo que tem que ser feito, mas se o teu coração não estiver limpo para isso, você não consegue fazer. Se o seu coração não estiver quebrantado para isso, você não consegue fazer. Uma outra parte que a gente pode ler ali, que é o que eu li primeiro, que é referente à ceia. A Santa Ceia ali, ela tem a representatividade, ela tem todo o simbolismo dos elementos da ceia, e aqueles simbolismos e aqueles elementos da ceia, ela representa o nosso Cristo se doando para a sua igreja, se doando para a sua noiva, se doando para as pessoas, saindo de toda a sua glória, saindo de toda a sua majestade e se colocando num patamar de inferioridade e se colocando para eles, colocando para a gente, se lançando para a gente. Ele se lança ali, ele se coloca. Ele fala aqui no 19, né? Ele diz aqui: e ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, e que é dado por vós, façais isso em memória. Existe algo também muito importante, irmão, que toda vez que a igreja se reúne
a igreja ela tem que se reunir no ato da humildade, de você um servir ao outro, mas existe algo também que a gente tem que fazer em memória dele. A gente tem que estar sempre lembrando para aquilo que ele fez por nós. Precisamos estar sempre colocando e pensando naquilo que ele fez. Qual foi o simbolismo dele se entregar? O que aquilo significa? E quando você vem para a igreja sem ter essa consciência daquilo que não significa para você, você não é considerado igreja de Cristo. Temos que estar sempre trazendo em memória dele. Façai tudo em memória de mim. Façai tudo lembrando o que eu fiz por vocês. Isso é uma ordem também. Isso também é algo imperativo. Não adianta você vir para essa igreja, não adianta você estar aqui como se fosse algo amistoso, como se fosse apenas um refúgio, um culto social, um local que é para você se esvaziar, um local para você ter não sei o que possa passar na tua cabeça. O principal objetivo da gente estar aqui é um tripé: adorar ao Senhor. Já falou, né? Na mensagem passada, quando a gente falou sobre isso. Adorar ao Senhor, ajuntamento dos santos, que é um ajudar ao outro, e você colocar outros, trazer outros santos, e trazer outros santos porque você tem consciência daquilo que Cristo fez por você naquela cruz. Todos os dias você tem consciência, você tem que lembrar e falar assim: o Senhor morreu por mim, Ele foi amassado naquela cruz, Ele foi derramado naquela cruz, o sangue dele foi espremido naquela cruz. Então por isso as minhas forças se renovam todos os dias por Ele. Isso é uma ordem, é um mandamento. Fazer isso em memória de mim. A gente sempre acha que o mandamento é só a Santa Ceia, né? A gente tem sempre essa visão do que é a Santa Ceia. A Santa Ceia, é o que eu falei aqui, é apenas um simbolismo daquilo que você vive. Ele é apenas um simbolismo do que Jesus é para você. A Santa Ceia tem o mesmo sentido do batismo. É você mostrar para os outros. A gente está se gabando na Santa Ceia. A gente está mostrando para as pessoas, olha aqui, estou aqui na ceia, eu falo, eu estou representando aqui aquilo que eu sinto dentro de mim. Mas se você não sentir verdadeiramente o real significado, aquilo ali só vai ser um pão de azeite, irmão. Uma farinha com azeite. Aquilo ali só vai ser um suco como é o nome de uva, mas tem uma marca, a famosa Bela Isca, não, que a gente compra Gaglioto. Só vai ser um suco do puro. Não que aquilo ali mude, ou que aquilo ali, a gente fala sempre na Santa Ceia, que aquilo ali, ele não é a transfiguração, ele não altera as suas propriedades daquele, mas o que altera é as propriedades internas da gente. Não adianta você se preparar para você participar de uma Santa Ceia uma semana antes. A preparação de você estar ali no corpo de Cristo é a sua vida. É a sua vida. Aí você às vezes eu escuto assim, a gente como pastor, como líder da igreja, assim, não vou tomar não, porque eu não estou me sentindo bem, vamos na próxima. O sentir bem não é ali. Não começou ali. É porque até chegar ali você esqueceu. Você não está trazendo em memória dele, em memória de mim, o real significado
a real finalidade. Existe uma finalidade, irmão. Essa finalidade ela é dividida em 3 etapas. Essa finalidade na Santa Ceia, na ceia, no ato da ceia, que traz para a gente a nossa dia a dia, a nossa igreja de Cristo. A primeira finalidade é a comunhão. Ali é representado o corpo de Cristo e tem uma representatividade daquilo que Ele fez com a gente. E a finalidade dessa representatividade é nos unir e nos trazer em comunhão. E um único objetivo, entendendo que o Cristo morreu na cruz e morreu por nós. Porque não adianta, irmão. Vir só não adianta. Claro que não sou eu que vou fazer essa separação. Quem faz isso daí, quem é joio, quem é trigo, quem é não sei o quê, quem é verdadeiramente, quem não é verdadeiramente. Quem faz toda essa separação não sou eu. É Ele que faz. Ele é o dono da igreja. Ele sabe quem é os dele. Ele sabe quem é o que está com ele. Primeira finalidade, a comunhão. Precisamos dessa comunhão. Precisamos desse ajuntamento. A gente precisa congregar, irmão. E quando a gente congrega, a gente precisa celebrar. Quando eu congrego, quando eu estou aqui junto com vocês, eu preciso ser o melhor momento. Eu preciso me soltar na adoração, eu preciso cantar ao Senhor, eu preciso glorificar o nome do Senhor, porque eu estou ligado a vocês. A gente está conectado. Porque quando você não faz isso, você não se entrega de coração, essa conectividade, essa conexão, ela é abalada. Ela é abalada na igreja. Ela é abalada na adoração. Porque o único sentido da gente estar junto aqui é adorando em comunhão. Porque senão eu fico na minha casa. Senão eu fico em casa. E a igreja de Cristo é isso. A igreja de Cristo ela adora em comunhão, em extravagância, é como se Jesus fosse voltar agora. A segunda, da terceira finalidade, é a recordação. Quando eu me reúno com a igreja para lavar os pés, para celebrar, trazendo uma mensagem que lavar os pés não necessariamente, que a gente entendeu, não é a ceia só, mas é todos os dias. A gente está aqui junto, a gente está se servindo uns aos outros. Precisamos ter uma recordação daquilo que Ele fez por mim. Eu preciso ter o real sentido daquilo que Ele fez por mim. Eu não posso vir aqui anestesiado, achar que está tudo feito, que está tudo resolvido. O Senhor foi lá no inferno e te libertou. Ele pegou a chave da morte lá. Ele foi lá e falou assim: esse não, esse é meu. Eu tenho que todos os dias chegar aqui, reunido junto com meus irmãos em comunhão, celebrar e glorificar o nome dele, porque ele foi lá no inferno e me resgatou. Porque senão não faz sentido de estar aqui reunido. Só vai ser um local que você vai vir. E isso a gente precisa se lançar aos pés do Senhor. Precisamos se lançar. Precisamos falar. O Senhor fez isso por mim. O Senhor morreu naquela cruz e por isso que eu glorifico. Lembra quando eu era assim? Quando eu era assado? Lembra 10 anos atrás? Lembra 20 anos atrás? Lembra 5 anos atrás? E isso tem que estar todos os dias passando na minha mente. Todos os dias. Eu já ouvi um pedaço do testemunho do Tiago. Todos os dias tem que passar na cabeça do Tiago aquele momento que ele estava lá no centro da cidade, que ele recebeu um folheto. Não é, Tiago? Todos os dias o Senhor tem que falar assim, ó.
aquele folheto. Todos os dias tem que estar passando na cabeça dele, quando ele entrou naquelas portas, foi lá em Vila Verde? Todos os dias, irmão. Todos os dias eu tenho que estar com isso na minha cabeça e falar, Senhor, muito obrigado. Porque eu não sei o que seria de mim se não fosse aquele folheto, no caso do Tiago. E eu vou falar para vocês, irmão, antes de ouvir o testemunho do Tiago, eu tinha um preconceito muito grande com o folheto. E a gente vê que o Senhor usa do jeito que Ele quer. E o pastor Wallace falou muito isso ontem. Falou para a gente parar de ficar correndo atrás de profeta. Porque quando o Senhor quer falar com a gente, Ele manda ir lá. Porque Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da sua vida. E Ele vai usar um desses, ou um dos outros, que vem de outro lugar, para estar aqui, porque a gente está ligado. A gente está unido. A gente está em comunhão. Precisamos estar, a igreja de Cristo, a igreja que é a igreja verdadeira, ela precisa todas as vezes que se reúne, recordar aquilo que Ele fez. Aleluia. Terceiro tópico, quando a gente se reúne, a gente precisa proclamar. Todas as vezes que a gente se reúne, a gente precisa proclamar o nome do Senhor e falar, aqui tem alguém que vai salvar a sua vida. Essa igreja é a melhor igreja que tem aqui. Vem aqui porque Jesus habita nesse lugar. A gente precisa todas as vezes que se reunir, proclamar isso, falar com isso com certeza, irmão. E tem que ser com uma certeza assim, né? Não, lá é legal, lá o Jesus salva lá. Tá? Você vai? Não, salva. Tem uns irmãozinhos lá, ó, tinha uma lá que era cega, aquele de roda, né? Salva, mudou lá, salva. Mas se você chegar uma pessoa, não, cara, vamos lá, ó. Lá tem alguém que vai te... Aí, quando você pegar esse aqui, você estiver aqui, ó Senhor, vai Senhor, salva, vamos lá, vamos orar, irmão, vamos lá, aceita Jesus, cara, aceita, porque você não tem o que fazer, tua vida não tem outro sentido, não sei o que aceitar Jesus, vai ficar batendo nisso aí, ficar batendo toda hora, bate no muro, muro em ponta de faca. A gente tem testemunho de muita gente nisso, que ficou insistindo, e o Senhor bateu na porta e falou assim, cara, para com isso, o Senhor está querendo te salvar, vem que aqui é o lugar que você vai mudar a sua vida. Aleluia. Precisamos proclamar isso, precisamos cantar isso, e para cantar isso, não tem como cantar isso sem gritar para todo mundo ouvir. Eu vou cantar para todo mundo ouvir, eu vou gritar para todo mundo. Não tem como, porque senão você não está proclamando, você não está sendo boca, você não está sendo trombeta de Deus. Você tem que vibrar quando está aqui na casa do Senhor. Vibrar. Claro, cada um com o seu estilo, cada um com o seu, mas você tem que vibrar. Uns mais escandalosos, outros menos escandalosos. Precisamos vibrar. Precisamos proclamar esse evangelho e falar, a única forma e o único jeito de mudar a sua vida é através do evangelho. É só o evangelho que vai mudar a sua vida. Isso a gente precisa entender. A gente falou sobre a unidade, que é a finalidade disso aí. Agora a gente precisa entender, a gente fez no coletivo. E agora no individual? Como que eu posso me considerar um participante e um membro do corpo de Cristo? Porque eu não estou dentro do teu coração. O Espírito Santo está aí, né? Quando você aceita, ele está ali, dentro do teu coração. Eu não sei se você, de repente, chegou aqui e falou que aceitou Jesus e voltou para fora. Ou então aceitou, falou. Não sei, mas existem algumas coisas que você pode se fazer uma autoanálise.
Você pode se colocar. Existem 3 aspectos. Primeiro aspecto, para você saber se você é mesmo um real membro desse corpo, que é Cristo que tem aqui a cabeça. A primeira, a reverência. A gente precisa entender que o Senhor está aqui e o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está aqui. Aqui não é brincadeira. Essa igreja, ou a você, como membro do corpo, não é brincadeira. Você foi pago por um alto preço. Um alto preço foi pago. Isso é o primeiro. Segunda coisa, a gente precisa ter uma introspecção. Eu até achei essa palavra bem complicada. Mas essa palavra introspecção é o seguinte: a gente tem que pegar e olhar para dentro da gente todas as vezes que a gente se reúne. A gente precisa entender que existe um Deus aqui, que está aqui no nosso meio, que Ele fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. E eu preciso entender, fazer uma autoanálise. Eu preciso analisar a minha vida. O que Ele fala lá na ceia? Examinai o homem a si mesmo e tome. Tem esse lance também, né? Tem muita gente que só fala: examinai o homem a si mesmo. E não entende, não vou tomar não, porque quando ele examina, ele fala: ih, tá todo ruim. Ele fala o seguinte: examinai o homem a si mesmo, vírgula, e tome. Vocês acham que é só na ceia? Mas todos os dias que a gente está se reunindo aqui, todos os dias que a gente acorda, a gente precisa fazer uma autoanálise da nossa vida, examinar a si mesmo e continuar tomando os sucados da salvação, comendo o corpo de Cristo todos os dias. Precisamos entender isso. A gente precisa ter ser introspectivo. E quando a gente traz traz para dentro da gente, a gente precisa ter um discernimento. Eu sei a reverência de quem está aqui, de quem habita dentro de mim. Eu faço essa autoanálise para dentro de mim, para saber o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que fazer, e eu tenho que ter o discernimento. Esse discernimento é olhar aquilo que está precisando melhorar e fazer de tudo para tentar melhorar, irmão. A gente sabe que é difícil. Sabe que o pecado, ele às vezes, ele entranha de um jeito. Ele não pode ser algo normal. A gente precisa ter essa autoanálise e ser uma autoanálise precisa, cirúrgica. Precisamos ser relevantes nessa análise. Precisamos ser cirúrgicos nessa análise. A gente precisa olhar e falar assim: eu sei quem eu sigo, eu sei quem eu sou, e agora eu vou mudar. Porque senão eu não sou a igreja de Cristo. Porque senão eu não sou a igreja de Cristo. Isso, lembra? É uma ordem. Ordem é ordem. Ordem é ordem. Precisamos olhar para o nosso passado em gratidão. Preciso olhar para o nosso passado em gratidão. Precisamos olhar atento para o nosso presente. O nosso presente a gente precisa estar atento. Eu tenho que estar hoje dando o melhor. Dando o melhor. O meu melhor mesmo. O meu melhor. E precisamos ter um olhar atento para o futuro, um olhar de esperança, de um olhar que o Senhor vai voltar e vai buscar a igreja. Então, por isso eu sou a igreja de Cristo. Que a pior coisa que tem é o ser humano sem esperança. E a gente precisa ter esse olhar. Precisamos ter um olhar de gratidão para o nosso passado. Precisamos ter um olhar atento para o nosso presente. Precisamos ter um olhar com esperança para o nosso futuro.
São 3 coisas que são ordem do Senhor. São ordem do Senhor. Pior coisa que tem, irmão, a gente olhar às vezes, a gente olha na rede social, a gente olha o status de algumas pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, e aquela mensagem de falta de esperança absurda. Uma falta, parece que só é ruim para ela. Só é ruim para a pessoa. É uma das piores sensações da gente como membro do corpo. E isso, quando eu falo membro do corpo, eu não estou falando daqui do Santíssimo. Eu estou falando da Igreja Universal de Deus. Da igreja sem rótulo, da igreja sem placa. Tem gente que o cara olha para o lado e vai falar assim: eu não quero ser crente igual isso aí não, pô. Esse cara não tem esperança de nada. Tem esperança de nada. O passado dele ele reclama. O presente é o pior do mundo. E o futuro parece que ele vai morrer amanhã. Parece que as coisas vão acabar ali para ele amanhã. E isso é uma ordem do Senhor. Se você é aquela pessoa que ainda tem esse dentro de si algo que é depressivo, algo que vai para baixo, pede o Espírito Santo para tirar isso de você. Porque isso é uma ordem de Deus. Deus fala que a gente tem que viver com esperança. A gente tem que viver feliz porque da onde Ele nos tirou. A gente tem que viver feliz porque Ele cuida da gente hoje. E a gente tem que viver feliz porque Ele vai cuidar da gente no futuro. Claro que eu estou falando aqui dentro de um cenário favorável. Claro que a gente está aqui, cada um sabe das suas lutas. Mas é algo que a gente precisa treinar. A igreja de Cristo é a igreja que ela precisa ter isso dentro do seu coração. Precisamos ter isso dentro do seu coração. E que você pense nisso. Pense que a igreja, você como igreja, precisa ser uma pessoa humilde. Precisa seguir as ordens simples que o Senhor coloca na tua vida. Precisamos entender da onde Ele nos tirou. Precisamos entender que a gente precisa servir uns aos outros, viver em comunhão, recordação, proclamar. E resumindo isso tudo, precisamos olhar para o passado, da onde Ele nos tirou, para o presente, aonde Ele nos colocou, e para o futuro, aonde Ele vai nos levar. Que essa palavra possa remoer no meu coração. Não sei se de repente é uma palavra que remoe no meu. Eu estou aqui falando, mas a minha cabeça está assim, ó, pensando em várias coisas que eu posso melhorar, que eu preciso melhorar, que eu preciso estar. Porque só por isso, só desse jeito, dessa forma, o Senhor vai conseguir te considerar como igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo não quer dizer que tenha um rótulo ali com uma placa, que é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é muito além disso. Vamos ficar de pé. Você parou, Thaís?
ti, Deus. Glória a Deus, irmão. Obrigado. Irmãos, se vocês têm uma semana abençoada, a gente vai estar orando para a sua semana, orando pela sua vida. A gente vai estar declarando ao Senhor e pedindo ao Senhor que venha estar contigo. E nessa oração eu queria convidar o Adriano para vir aqui. Foi aniversário dele semana. Foi novinho. Eu tô com 31, imagina a Roberta que deu aula. A gente vai estar orando por ele, que Deus venha abençoar a vida dele, abençoar a família dele, abençoar os planos dele, o projeto dele, que todos os planos dos projetos possam ser os planos do Senhor na vida dele, sempre seja Cristo no centro de todas as coisas da família dele. Tem mais alguém que está fazendo aniversário? Não, né? Só. Então, levanta a mão aqui para a gente abençoar a vida do servo de Cristo. Senhor Deus Pai, venho te pedir, Pai, venha colocar a tua mão, Pai, sobre o teu servo, Pai. Coloca a tua mão sobre a vida dele. Venho te agradecer por mais um ano de vida, Pai. Mais um ano que o Senhor concedeu a ele, Pai. Que o Senhor possa conceder mais e mais e mais anos de vida. Venho te pedir que o Senhor venha colocar a mão sobre ele, dar sabedoria sobre a vida do teu servo, Pai. Que ele possa ser o esteio da casa dele, Pai. Que ele venha ser o cabeça da casa dele, Deus. Que ele possa ser, Deus, Pai, direcionar aquilo que o Senhor quer dentro do lar dele, Deus, Pai. Que venha, Deus, todos os projetos, todos os planos que o Senhor colocou no coração dele, que o Senhor possa viabilizar, Pai. Mas que principalmente o Senhor sempre seja o centro da casa dele, do teu servo, que ele possa ensinar os filhos, Pai, no caminho que deve andar, possa ser a referência de adoração, referência de fé, referência de tudo aquilo que o Senhor colocou dentro do coração dele, Pai. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, Deus. Seu Deus Pai, dá uma semana abençoada para os meus irmãos, Pai. Uma semana de paz, uma semana de bênção. Que o Senhor venha colocar a tua mão sobre cada um, Deus, Pai. Nós temos lá, Pai, a nossa lista de oração, Deus. Nossa lista de pessoas que estão precisando da tua graça, precisando do teu carinho, do teu amor. Eu sei que o Senhor ama todas aquelas pessoas, mas tenha misericórdia de nós, Pai. Eu venho te pedir em teu santo nome, Pai, que o Senhor venha curar, Pai. Que o Senhor venha derramar cura naquelas listas, Pai. E que as pessoas venham testemunhar, os teus servos venham testemunhar a tua bondade, Pai, a tua graça e a tua misericórdia, Pai. Eu venho te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém, Deus. Que a graça do Senhor nosso Deus, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, desde agora e para todos sempre. Amém.